Leitura dos Escritos Sagrados do livro Caminho da Felicidade. Origem da corrupção. Nos últimos tempos, conforme todos já puderam observar, têm surgido muitos casos de corrupção, um atrás do outro, como se fossem ramas de batata doce que, quando puxadas por uma das pontas, vão arrancando os tubérculos que nelas se encontram entrelaçados. E notícias desse gênero deixam as pessoas cansadas e aborrecidas. Inclusive, é até provável que jamais tantos casos de corrupção tenham vindo à tona de uma só vez. Mas é óbvio que, através de julgamentos rigorosos da justiça, um dia tudo será esclarecido, será posto o preto no branco. Entretanto, nessa questão da corrupção, o ponto mais importante a ser considerado é que não basta somente a ação implacável da justiça contra esses escândalos todos, que já se tornaram rotineiros há muito tempo. Embora, quando descobertos, sejam eliminados, não há possibilidade de se debelar definitivamente a desonestidade, porque faz-se necessário que o mal seja cortado pela raiz. Essa onda de perversidade assemelha-se a germes que proliferam no lixo, e por isso é necessário primeiro que toda sujeira seja eliminada. Fora esse procedimento, não se encontrará uma solução definitiva para o problema. Inclusive, tenho certeza de que o desejo de todos os povos é que haja um trabalho concreto nesse sentido. A maior dificuldade, contudo, encontra-se no desconhecimento da verdadeira causa da corrupção. Para combatê-la, é preciso saber que o ponto de partida acha-se exatamente na ideia, aliás, odiada pelos materialistas, de que Deus existe. De fato, a causa do surgimento de tantos casos de perversão se encontra no raciocínio inverso, ou seja, no ateísmo, que leva os homens a pensar que poderão praticar qualquer tipo de maldade desde que ninguém perceba. Por outro lado, quanto mais evoluída a inteligência, mais habilidoso se torna o ser humano no hábito da corrupção. É tão certo esse fato que, para se obter sucesso hoje em dia, faz-se necessário ter perspicácia e esperteza. Mas a realidade muitas vezes se apresenta misteriosa, principalmente quando não são obtidos os resultados previstos. Embora em alguns momentos tenha-se êxito, de repente a pele do disfarce se rompe e a verdade dos acontecimentos atuais vem à tona de forma clara e evidente. Inclusive, é possível que mesmo os próprios corruptos já tenham, pelo menos até certo ponto, percebido essa mudança de rumo em suas investidas maléficas. Mesmo assim, ainda conservam como fundamental a ideia de que neste mundo Deus não existe. Portanto, não vão entender do fundo do coração o porquê de seus atos maldosos terem sido descobertos. Muito pelo contrário, a maioria deles duvida e nem sequer chega a pensar em se arrepender. Por isso, logo no lugar de assumirem uma nova atitude mais digna, buscarão alterar os modos de suas práticas de corrupção, procurando encontrar os pontos que permitiram que fossem flagrados em suas maldades. Então, julgando terem agido com pouca inteligência na primeira vez, tentarão ser ainda mais habilidosos numa segunda oportunidade, para não deixarem absolutamente a menor brecha de serem descobertos. Na verdade, esse é o pensamento comum dos ateus. E para se corrigir na base esse modo de pensar ateísta, é preciso que se cultive a ideia da existência de Deus, o que somente pode ser feito através da religião. Fora esse, não há qualquer outro meio capaz de trazer resultados positivos. Contudo, hoje, o poder se encontra nas mãos de grupos ateístas e a burocracia se assemelha
há uma lagoa podre que sempre acumula sujeiras na água. Então, ao cutucarmos qualquer uma de suas partes, um cheiro insuportável de gás metano imediatamente vem à tona. Isso é o que se percebe ao olharmos a sociedade pelo prisma da corrupção. Mesmo que alguns fatos já venham sendo esclarecidos, talvez isso corresponda somente à ponta do iceberg, porque são incontáveis os prejuízos causados ao país por atos de corrupção, assim como são enormes também as perturbações que, em decorrência disso, afetam seu povo. Além do mais, a corrupção exerce uma influência destruidora sobre o pensamento, pois leva a maioria das pessoas a procurar agir da mesma forma, ao ver a classe alta da sociedade praticar atos ilícitos e viver num ambiente de luxo. Partidos e políticos gastam a rodo e, com isso, perde-se a vontade de trabalhar de maneira honesta, pois é de conhecimento geral que todo aquele dinheiro gasto desordenadamente provém de trabalho realizado a suor e sangue. Por conseguinte, nos dias de hoje, apesar de as pessoas ilustres que ocupam altas posições discursarem maravilhas, o povo não lhes dá crédito, pois já não aguenta mais ser enganado. Dessa forma, o antigo respeito devotado a governantes e políticos transforma-se em desprezo, fato que enfraquece o sentimento de patriotismo. Como resultado, a organização social perde sua consistência e, em decorrência, definha. Eis a razão de podermos afirmar que a influência da negatividade no destino de um país vai muito além da nossa imaginação. Entretanto, como já disse anteriormente, a questão fundamental nesse aspecto tem suas raízes nas ideias ateístas e, por isso, torna-se tão imprescindível eliminá-las para que se consiga a chave da solução. Daí a importância do papel exercido pelos religiosos, que através da prática de suas atividades devem procurar conduzir os seres humanos ao reconhecimento da existência de Deus. Por isso, eles precisam plantar a firme crença de que é possível enganar os olhos dos homens, mas jamais os de Deus. E caso tal verdade venha a se consolidar, não haverá de modo algum meios dos problemas relativos à corrupção voltarem a aparecer. Os principais autores de casos de práticas malignas correspondem quase todos a pessoas que receberam uma instrução superior puramente materialista e que por isso levam apenas em consideração como níveis de perfeição, honrarias, inteligência habilidosa, posição social de destaque e não o temor a Deus. E pelo fato de assim procederem, fica claro que o senso de ética nada tem a ver com educação e cultura. Em outras palavras, uma pessoa com formação superior nem sempre é moralmente correta. Um outro aspecto a se considerar diz respeito a pessoas ilustres de notoriedade que planejam minuciosamente enganar os outros. Contudo, mesmo que utilizem com habilidade a própria inteligência, são descobertos por uma pequena falha semelhante a um buraco feito por uma formiga. E é a partir dessa minúscula brecha que o problema se torna amplo. Visto por esse ângulo, dá para saber como se inicia o julgamento de Deus. Surge um pequenino ato entrelaçado a outros tantos que também vão se desenrolando. Mais um assunto digno de nota. O Japão sempre se orgulhou de ser um país regido por leis, mas pensando bem, tal ideia também não passa de um enorme e irrecuperável erro. Quando as pessoas são vigiadas unicamente por leis, nelas mergulham de maneira habilidosa, fazendo de tudo para manobrá-las, com a intenção de evitarem penalidades. E quanto mais ardilosos forem, maiores serão as vantagens que obterão. No entanto, ao agirem assim,
todos estão sendo controlados por grades, a que denominamos lei. Nesse caso, o ser humano está sendo tratado como um animal, o que faz então com que o Homo sapiens não passe de um mero coitado. E se essa é a imagem correspondente a um país civilizado, a sociedade deveria mesmo chorar. Inclusive, creio que ninguém seja capaz de negar que a época atual se compõe de uma metade civilizada, enquanto que a outra ainda é bárbara, bestializada. Um exemplo apenas é suficiente para confirmar o que estou falando. Vamos supor que alguém veja uma carteira caída à sua frente e que ninguém esteja olhando. Com certeza, imediatamente a carteira será colocada no bolso de quem a encontrou. Mas, caso estejamos diante de alguém que acredite na presença do Criador, jamais tal coisa será feita. Daí eu voltar a afirmar que o papel da religião é formar gente honesta e temente a Deus. Entretanto, no geral, nota-se, especialmente entre as autoridades, uma espécie de alinhamento religioso. Mesmo os jornalistas, responsáveis pela formação de opinião, mantêm-se à margem da religião, achando que ela não tem utilidade alguma. Com isso, divulgam ideias que mantêm o povo distante das práticas religiosas, pois tais profissionais as veem apenas como crendice ou superstição. De modo geral, os jornalistas apoiam somente ideias ateístas, o que leva mais ainda ao fortalecimento da causa real do surgimento da corrupção. Levando-se em consideração todos esses aspectos constatados, os dirigentes deveriam então abrir os olhos do coração para procurar resolver o problema. Caso contrário, esse tenebroso malefício chamado corrupção, que impede sobremaneira a prosperidade de uma nação, jamais será cortado pela raiz. Contudo, não basta ler somente sobre o assunto ou ouvir ideias que entrem por um ouvido e saiam pelo outro. Caso nossa ação se limite só a isso, com certeza chegará o dia de se morder o umbigo. Ou melhor, não haverá mais solução alguma possível. Atualmente há um esforço conjunto de países em prol da educação, bem como a firme atuação de outros órgãos que visam ao desenvolvimento correto do pensamento e as mudanças no coração do povo. Entretanto, caso não se consiga erradicar na própria raiz as ideias ateístas, será como pegar água com um escorredor. E mesmo a inteligência superior, caso esteja unicamente voltada a princípios materialistas, obviamente vai fazer uso muito mais do lado do mal. Daí também a razão do aumento dos crimes de natureza intelectual à medida que a civilização progride. Por isso, venho alertando os que dominam o poder. Não há mais cabimento em se cultivar tamanha ignorância. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos.